Olá, Suzano. Tudo Olá, Marcos. bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá? Então tá bom, vamos lá. Bom, primeiramente, Você obrigado consegue pela me ouvir? oportunidade, tá? Pela Imagina. oportunidade de falar aqui com todos os nossos associados da CIL e também com toda a Londrina, todos os empresários e empreendedores aí. Então vamos lá, vamos compartilhar esse Imagina. momento aí com o Com máximo certeza, de o prazer é informação possível. nosso. Isso, a gente tem uma hora, né? E bastante coisa para falar também, né, Kumura? Primeiramente, quero apresentá-lo, né, formalmente, Marco Kumura, que é diretor de tecnologia e inovação da CIL, é consultor, é especialista em mercado, por isso tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Nesse período, né, nós vamos falar sobre alguns pontos cruciais, né, Komura, para a empresa sobreviver, atuar com um pouco mais de clareza, né, nesse cenário que está tão instável. E até antes de você começar a falar, como é um tema muito bacana e que serve para empresas de todos os portes, todos os segmentos, a gente tem esse aviãozinho, né, aí na parte inferior da tela para você poder compartilhar, né, com amigos empresários, com pessoas que você sabe que têm interesse em ouvir e aprender também um pouco mais sobre esse tipo de assunto. E mais uma vez, obrigado pela sua participação, Mura. Então, eu que agradeço, é sempre importante nesse momento a gente compartilhar conhecimento, né? Em épocas de incerteza, o que a gente faz, né? Na realidade, a gente precisa compartilhar conhecimento para gerar mais certeza nas tomadas de decisão e, afinal de contas, uma das perguntas que fica é: e agora? Como é que eu faço para retomar meus negócios? É, os negócios estão começando a abrir, principalmente no Paraná, em Londrina aqui. Em algumas cidades no Brasil ainda não, mas eu sempre falo o seguinte, pessoal, que existem na realidade dois grandes momentos nessa crise, dois grandes momentos de decisão. E o primeiro grande momento de decisão, muitos empresários ou já fizeram ou estão terminando ele, que é o momento de reestruturação, que foi um momento necessário, que era o momento de preservar o caixa, o momento de readaptar sua estrutura, o momento de tentar efetivamente salvar seu negócio. Esse foi o grande momento. Só que eu não quero olhar para este momento especificamente, eu quero olhar para frente. Eu quero fazer aqui com os nossos, para quem está nos assistindo, uma proposta de olhar realmente para o futuro, de olhar realmente para a sua empresa, para o seu negócio e dar um monte de ideias, tá? Para você que trabalha com indústria, com varejo, com serviços, eu preparei aqui cinco elementos essenciais para que você possa preparar a sua organização e não importa o porte, tá? A Suza mesmo falou, pequena, média e grande, como a gente faz para poder crescer e com dicas que eu vejo no mercado, nos meus clientes, ou mesmo minha experiência própria. E esse segundo momento de decisão, Susan, é o momento talvez o mais importante, e isso que eu tenho um pouco de medo, porque a gente está vendo os empresários, de uma forma geral, um pouco paralisados ainda por conta de estarem atordoados por toda essa situação, falar assim, mas como é que eu faço para sair disso? E estão tão preocupados com o dia a dia que às vezes deixam de pensar na reformatação do seu próprio negócio. E eu falo para todos que estão nos ouvindo, é necessário você adaptar o seu negócio porque o mundo realmente mudou. E você já mudou? O seu modelo de negócio já mudou? Do É jeito que isso você aí. fazia antigamente, não dá mais. Nós temos um novo consumidor, né, Kumura, que precisa ser compreendido, atendido, um consumidor que está mais dentro de casa, que mesmo com as atividades produtivas retomando, ele tem mesmo assim um pouco mais de cautela para sair de dentro de casa. Então as empresas precisam estar atentas justamente para isso, né? Muitas vezes foi assim, o pessoal falava novo consumidor, o novo consumidor, o novo consumidor, e sempre vinha falando nos últimos anos, né? E agora acho que se tornou mais notório essa transformação, até porque a gente viu a transformação em loco no fato assim, de da gente usar mais plataformas digitais, a gente usar mais o comércio eletrônico. Você pode pegar, por exemplo, até as pessoas mais
alheias à tecnologia, os mais velhos, por exemplo, aderindo à tecnologia, os pedidos online, os pedidos via aplicativos. Então, assim, realmente a crise ela tem o poder de acelerar as transformações nos hábitos de consumo. E aí fala assim, poxa vida, o que vocês têm que entender é o seguinte, gente. O mercado mudou nos seus hábitos e mudou de uma forma que eu até elenquei 2 pontos, tá? Para ser simples. Que é a economia que eu chamo de economia sem toques, ou low touch economy, que o pessoal está falando. Essa economia de sem toques, você vai perceber em tudo. O pessoal vai ficar com nojo de dinheiro, Susan. Então, uma das principais coisas que vai acontecer é você não vai ter mais moeda em papel, isso vai se refletir numa digitalização bancária muito maior e muito mais rápida. A gente começa a ver, a gente sempre elogiou o sistema bancário brasileiro, que é também um dos mais avançados do mundo, mas a gente não olhou para a população mais carente e a gente vê que a população não está digitalizada ainda, tanto é que a gente vê filas bancárias gigantescas para a conta do saque dos R$ 600. Então o que a gente vai ver? Uma explosão do dinheiro eletrônico, então dos pagamentos peer-to-peer, ou seja, par-to-par. Você, por exemplo, pode contratar um serviço, e isso estou falando agora para quem trabalha com prestação de serviços, por exemplo, pequenos marceneiros, pintura e tudo mais, reformas, não interessa o seu tamanho, até na China, olha só, Suzana, há 5 anos na China, os mendigos usavam aplicativos para pedir esmola. Então, essa vai ser a grande transformação que a gente vai ver no sistema de pagamento. Esses dias eu fui levar minha filha a fazer uma coleta lá a gente foi pedir um milkshake que ela queria pedir. Aí a gente foi lá no McDonald's, fomos lá no McDonald's pegar o milkshake que ela queria. No carro, tudo bem, cheguei lá no Totem, falei assim, ainda bem que o Totem estava desligado. Eu não sei se foi de propósito ou não. O fato é o seguinte, eu já comecei a imaginar, pô, será que eu vou ter que clicar aqui? Então a gente já fica um pouco receoso de clicar naquele monte de botão, a gente fica... Então, assim, essa economia de baixo toque, gente, isso impacta em todas as relações de consumo com o seu cliente. Por isso que eu faço trago a seguinte reflexão para quem está nos ouvindo. Você é prestador de serviços, está com o sistema de pagamento eletrônico? Você que trabalha com varejo, você já imaginou como é que está essa relação de toque dentro do seu varejo? Você vê hoje em todos os supermercados, placas de acrílico, uma série de proteções e tudo mais. Então, entenda o seguinte, uma economia de baixo toque, você tem que se colocar na posição do seu consumidor e ver que tipos de alterações você vai fazer. Outras coisas são importantes, o novo consumidor, por exemplo, ele vai ficar mais em casa. E eu selecionei alguns pontos para que as pessoas escrevam isso e que isso vai se transformar em todos os negócios. Ele vai comprar mais em casa, ele vai trabalhar mais em casa, ele vai aprender mais em casa, ele vai cozinhar mais em casa e ele vai se divertir mais em casa. Olha só, são 5 pontos. Comprar, trabalhar, aprender, cozinhar e se divertir. E tudo que estiver relacionado a isso vai ter um boom de demanda, um boom de consumo. Então, quando a gente fala de compras, também a população idosa que não estava comprando, passa a comprar mais. Então, veja só, você que vende produtos para melhor idade e nunca tinha pensado em trabalhar online, seria melhor você começar a pensar já, agora, urgente, trabalhar com plataformas para atender esse público. Olha só, a sua família, a minha família se comunica, fazem reuniões com a minha sogra, por exemplo, todos fazem conferência com todos os irmãos, e não são poucos, plataformas online, e com a minha sogra na casa dela. Então, usando videoconferência. Então, assim, trabalho. Se você trabalha em casa, tudo que é relacionado ao trabalho em casa, computadores, móveis, banda larga,
cabeamento e tudo mais, isso vai ter um boom, uma explosão, justamente para poder você ter a infraestrutura necessária para trabalhar. E se você, empresário, você percebeu que muitas vezes você não precisa ter todo mundo no seu escritório? Então, parte da economia ela vai para casa, parte vai ficar nas empresas ou nas fábricas, e grande parte dos serviços vai se transformar num trabalho à distância. E olha só, Susan, olha o que eu vou falar. Talvez seja até um pouco mais avançado, mas é uma coisa a se pensar. É possível um profissional liberal ou um trabalhador que esteja como contrato PJ, ou mesmo um funcionário, ele trabalhar para mais empresas ao mesmo tempo trabalhando em home office. Porque ele pode ter várias configurações justamente para poder atender. Porque ele vai estar trabalhando com muito mais opções. Então, eu estou dando essas ideias justamente para quem está nos ouvindo, para pensar, fala, cara, isso se adapta para o meu negócio. Exatamente. Além do trabalho online, claro, com todas as adaptações, você vê a explosão das plataformas de vídeo, né? O Google entrou forte agora com o Google Meet para competir com o Zoom e competir com o próprio Skype e tudo mais, virou uma briga agora para essas plataformas. Mas você vê que interessante, né, Susan? Essas plataformas não foram criadas agora, já existiam. Exatamente, Então, fala, pô, mas por que todo mundo está usando? Porque, na realidade, a necessidade, né, faz a ocasião. Isso, exatamente. E agora, quando a gente fala de trabalho online, trabalho à distância, essa dificuldade da gente viajar também, eu falo isso para quem é representante comercial, para aqueles vendedores, para aqueles que fazem venda e que necessitam atender, por exemplo, numa operação de varejo. Vocês vão ser os mais impactados. Tá? Quando a coisa voltar, a gente vai voltar num patamar diferente de volume, mas a gente vai voltar diferente também na forma de consumir. Quem trabalha com marketing já deve ter ouvido falar do Omnichannel, ou da integração de canais. O pessoal falava de Omnichannel, nome bonito, etc., mas na realidade pouca gente estava trabalhando com isso. Uma das únicas operações de varejo no Brasil que trabalhava com isso era o Magazine Luiza, tá? É interessante isso, porque olha que bacana isso, e isso impacta fortemente. O Magazine Luiza, os vendedores tinham os celulares deles. Então você quer comprar uma geladeira, por exemplo. Eu quero comprar geladeira, entro no site Magazine Luiza, vejo uma geladeira, se cadastro lá, eu posso até falar com o robozinho da Magalu, ela conversa comigo e tal. Poxa, mas eu quero ir na loja. Eu vou na loja mais próxima de mim, chego na loja, o vendedor identifica você, ele já sabe que você estava vendo a geladeira, inclusive te mostra a geladeira, e se você quiser fechar o pedido ali na hora, se quiser fechar na sua casa, tudo bem. Tanto é que foi uma das operações menos impactadas. Eu, particularmente, conheci uma aluna minha, inclusive de MBA, ela estava atendendo os clientes em casa. E olha só que bacana. Ela atendia os clientes em casa usando o aplicativo da Magalu, usando o WhatsApp. E aí se criou até um novo tipo de relação, porque os clientes compravam um produto, por exemplo, compravam um produto e postavam para ela. Falaram, olha, chegou meu produto aqui em casa, olha que bacana, valeu, obrigado, etc. Então se criou um relacionamento muito bacana. Isso é integração de canais. Então o que vai acontecer? Em todos os espaços de contato com o cliente, seja site, telefone, WhatsApp, Telegram, venda física ou por telepatia, que seja, você vai ter que saber que ele é seu cliente e tratá-lo igualmente em todos os pontos de contato. Sim. Tanto é que a Via Varejo saiu correndo fazendo isso. Agora vamos traduzir para o nosso pequeno comerciante, o pequeno varejista. Cara, se você trabalha com vendas, você vai ter que ensinar os seus vendedores a trabalharem com WhatsApp Business. Ou com WhatsApp mesmo. Tá? Isso é inevitável. Isso é inevitável. E eu vou falar mais outra coisa. Seus vendedores não sabem como fazer isso. Por isso você vai ter que treiná-los nesse novo processo. Treiná-los porque ele vai ter que vender presencialmente e vender online.
Então essa questão desse trabalho à distância, ele vai poder trabalhar à distância também fora do horário. Por isso que a gente vai ver uma grande revolução. Eu tenho várias empresas clientes que a gente está tendo que treinar essas pessoas, esses vendedores, eles estão num nível de ansiedade, Susan, tão grande, porque eles estão vendo assim, cara, e agora? Como é que eu faço para vender? Calma, calma, gente. O cliente do outro lado é a mesma coisa, só é a ferramenta que muda. Você tem que ser cortês, você tem que ser ágil, você tem que ser simpático, você tem que procurar entender e usar essas ferramentas todas para poder ajudar. Para quem trabalha com indústria... também a geração da experiência, né? O consumidor ele vai querer continuar tendo a experiência. E nessa hora precisa até de um pouco de criatividade. Como é que eu vou fornecer a experiência para o meu consumidor, sendo que ele está um pouco distante? Né? Tem isso também. Gravem essa palavra, todos que estão nos assistindo. E experiência é o fundamental, principalmente nesse momento. Você vai perceber o seguinte, a gente vai perceber, sim, vários negócios vão quebrar, infelizmente, tá? Porque uma das maiores causas, maiores patologias empresariais, e que não foi discutido isso nas escolas de administração, e não foi discutido isso pelas entidades empresariais de uma forma global, e aí pelos governos também, é a questão do capital de giro, tá? Tanto é que a gente nota isso. O capital de giro, sem capital de giro a empresa sufoca. Olha que doido. Não vou explicar aqui agora, mas uma empresa lucrativa, com muito lucro, mas que não tenha capital de giro, ela quebra. Como isso acontece? Não é o momento de explicar isso agora. Mas é o momento agora, quando o dinheiro para, você vê, o dinheiro parou de circular, né? Então, cara, muitas empresas, infelizmente, vão ficar pelo caminho. E não vamos olhar para o lado negativo, vamos olhar para o lado do copo meio cheio. Você que vai ficar, você tem que aproveitar isso no mundo de experiência, você vai ter que entender essas novas tendências e achar oportunidades nesse bolo todo. Tá? Porque, assim, as grandes inovações, Susan, sou diretor de inovação, que o pessoal confunde muito, né? Fala que inovação, gente, não é criar só um ligado à negócio... tecnologia, não. Né? Outro mundo, um bicho de 7 cabeças. Não, inovação, sabe o que é? Para quem está nos ouvindo, inovação é fazer dinheiro novo. É ganhar dinheiro novo de forma diferente. Esse ganhar dinheiro novo de forma diferente tem três tipos de jeito. Tem três jeitos de fazer ganhar dinheiro novo. O que você faz em forma de produtos e serviços, o como você faz, no seu jeito de trabalhar, e para quem você faz, nos públicos que você atende. Em momentos de incerteza como esse, você tem a oportunidade de mudar tudo isso. Você pode mudar o que a gente faz, mudar a forma de sortimento de produto, e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. O como você faz, a forma de atender, e está relacionado à experiência, e para quem você faz, achando novos públicos. Fala assim, o mercado online, que não trabalhava com o público terceira idade, olha quantos públicos se abriram, olha o mercado que se abriu. Muitas pessoas não estavam nem preocupadas com a questão de imunidade ou com saúde alimentar, etc., e passam a ficar mais preocupadas, e quem trabalha com comida não pode trabalhar com isso, você não pode trabalhar algo... A consciência desse consumidor mudou. Voltando assim para essas transformações, olha só, falei de compras em casa, trabalho em casa e aprendizado. Aprendizado, gente, se você que está em casa, perdeu o emprego, está preocupado, etc., essa é uma grande oportunidade de você pegar aqueles cursos online gratuitos, que são os MOOCs, é o Massive Open Online Courses, que são os cursos online gratuitos. Meu irmão, estuda. Só que o que vai acontecer? Isso é pesquisa da Nielsen, feita em Hong Kong agora, após pós-epidemia na China especificamente, mostrando que uma tendência dos executivos, das pessoas e dos trabalhadores estudarem cada vez mais online, justamente para se preparar e para se capacitarem melhor para o que vem em seguir. Outro ponto do aprendizado, as faculdades vão ter que se reinventar, as escolas vão ter que se reinventar. Hoje, por exemplo, hoje pela manhã foi até engraçado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado de andar em casa hoje, né? Você nunca sabe se tem uma câmera ligada. Minha filha num computador, a minha outra filha no outro computador tendo aula de manhã, minha esposa fazendo reunião online.
E eu no outro computador falo, gente, então assim, a casa mudou e a gente precisa aprender a estudar bastante. Cozinha. E aí, cozinha envolve os restaurantes, tá? A cozinha, a gente vai ter que ver que vai ter essa questão dos delivery. Veio para ficar, talvez não no patamar como explodiu durante o recolhimento social, né, o distanciamento social. Ele vai cair um pouco, mas ele vai continuar num patamar muito acima do que já estava. E agora, você que vende delivery, né, de comida, entenda que esses hábitos de consumo mudaram, tá? Com Você, certeza. você, você pode ter aí um novo mercado surgindo, pessoas que não estavam acostumadas a pedir por aplicativo ou por telefone e que passam a ver conveniência e comodidade, falar, cara, eu quero comer aqui. Então, é uma oportunidade para você estudar esse novo hábito de consumo e ofertar soluções mais interessantes. Vou te dar uma solução. Você está na CIL, no centro da cidade, totalmente movimentado, e a gente tem vários escritórios, bancos, trabalhadores aí, a gente vê o calçadão sempre lotado. Se a gente olha o que acontece fora do Brasil, nas grandes centros e também nas grandes capitais, quem trabalha nos grandes centros não volta para casa almoçar. E cada vez mais os espaços estão reduzidos e vão ficar mais reduzidos pela diminuição das mesas. Então, a praticidade na entrega da comida, na comida, você não precisa comer no local, você vai comer fora. Já viu aqueles filmes de Nova York, que os caras pegam tudo engravatado, escritórios de advocacia, compram comida na rua mesmo? Ou naqueles quiosquezinhos ou pequenas lojas? É isso que vai acontecer no Brasil. Então, se você trabalha com comida, entenda isso que vai acontecer. Entretenimento é nova realidade. E entretenimento, a gente vai ver aí uma busca por diversão, justamente por realidade virtual, realidade aumentada, videogames, brincadeiras online, Netflix, Spotify, tudo, lives dentro de casa e tudo mais que a gente já viu durante esse período de Tudo gera recolhimento social. experiência, né? Se a gente for Isso. pensar em tudo isso que você citou, tudo tem geração de experiência. Ô, Komura, eu só vou ler alguns comentários, né? Porque são muitos que vão passando para a gente não deixar para trás. Tem bastante gente Tá. participando, tá bem legal. Algumas pessoas falando questões, tudo isso que você está falando, né? São questões muito importantes para nós, arquitetos, profissionais liberais. Outros comentários. As pessoas gostam do presencial. Também é preciso gerar a jornada do cliente. Uma pessoa também comentou, eu já uso o WhatsApp Business também, que é muito importante, você já pontuou. Que a tecnologia é só um meio, inovação é o profissionalismo, isso também é muito importante, né? A mudança do ecossistema, que é preciso ter disciplina, regularidade também. E aí tem uma pergunta que chega para você, Komura, como é que fica a indústria? Toda essa transformação, toda essa inovação, que na verdade a gente não quer dizer que inovação é só a tecnologia. Você deu o exemplo até para restaurantes, por exemplo, e para a indústria. Como é que fica esse cenário? Qual a dica que você pode dar? Acho que a principal, assim, até eu via, até para falando na Inglaterra, é assim que acontece. Na Inglaterra também é um dos grandes exemplos, mas tem na Inglaterra, tem na Itália, tem na Croácia, tem na Hungria, tem em todos os países da Europa. São o grab to go, né? Grab and go, né? Melhor dizendo, grab and go, você pega a comida e vai embora. Inclusive na Inglaterra, o Pret a Manger é a maior rede de comidas rápidas, e tem o Eat também, que é uma rede de comidas rápidas. Isso aí no Brasil não tem ainda, tá? Ainda, não sei por que não saiu ainda, tá? Mas eu acho que agora vai acelerar. Mas vamos lá, na indústria, até eu acho que dos principais pontos da indústria, até eu listei 5 elementos, mas eu falo agora, depois a gente fala de novo, é o modelo de você trabalhar com a sua equipe comercial. Bom, primeiro, você vai ter que trabalhar muito melhor a questão do portfólio. Então, se você trabalha inicialmente, haverá que o pessoal chama de trade down. As marcas líderes, elas vão ser as que mais vão sofrer. Então, todas as categorias de consumo, as marcas líderes sofrerão mais.
porque a tendência do consumidor é manter o mesmo padrão de consumo, mas pagando mais barato, por isso que ela muda de marca, então as marcas seguidoras tendem a conquistar espaço. As marcas seguidoras que têm produção nacional vão ganhar espaço em relação às marcas importadas, porque com dólar a quase R$6 fica praticamente inviável você trazer. Então, muitas indústrias que dependem da importação, elas vão sofrer mais, portanto, elas vão ter que adotar uma estratégia de portfólio completamente diferente e uma estratégia de força de vendas e relacionamento diferente. Não estou falando que vai ser inviável, eu estou falando só que a estratégia é diferente. Mas olhando em linhas gerais, o que vai acontecer? Haverá um trade down para as marcas seguidoras e que vai haver um boom. Todos os produtos, as marcas de produtos nacionais serão valorizadas, inclusive movimentos empresariais no Brasil falando sobre isso, incentivando isso junto ao consumidor, e eu acredito que o consumidor vai comprar a ideia. Então, é bacana esse movimento. Haverá também uma tendência mundial de protecionismo em relação a produtos importados e talvez até um estímulo da industrialização brasileira, o que favorece as indústrias locais. Então, você que trabalha, esse é o cenário macro. Mas qual a grande transformação? A grande transformação na força de vendas. A força de vendas, você vai ter, olha só, você tem representantes espalhados no Brasil inteiro, você tem 5.570 municípios e com 200, as grandes empresas têm 200 escritórios de representação, com seus 5, 3, 4, 5 vendedores, cada um deles espalhados no Brasil, e distribuidores, por exemplo, também. O que vai acontecer? Os representantes comerciais, eles vão ter que se reinventar, eles vão viajar menos, então eles, olha só que coisa doida, as áreas geográficas de atendimento, eles vão se ampliar, vai diminuir o número de escritórios de representação, permanecendo apenas os escritórios profissionais. Eles vão visitar menos, mas vão visitar não mais para vender, vão para fazer relacionamento, como a gente falou. Eles vão fazer promoção, vão fazer treinamento, relacionamento. Eu sempre falo que o representante vai virar o diplomata da marca, efetivamente. Então, haverá uma mudança nessa forma. A venda, que é transacional, vai ser feita em algum canal B2B, algum e-commerce B2B especificamente. Por isso que sai da relação transacional e vai para a relação, para o relacional. Então, fala assim, o representante, o vendedor vai acabar? Não vai acabar. E como nunca na história, ele nunca foi tão importante. Para fazer o quê? Essa relação. Então, essa é talvez as grandes transformações que vão acontecer. As indústrias vão ter que usar muita inteligência de prospecção, porque a prospecção não será mais feita pela área comercial, será feita por uma equipe de inside sales, de vendas internas, usando inteligência de negócios, geoprocessamento, para entregar esses leads prontos. Então, tem muitas tecnologias acontecendo aí para a indústria. Então, é bacana isso, é uma baita transformação. Então, vamos lá? É isso aí. Voltando para os nossos pontos essenciais, né? Falando de maneira prática, de maneira direta, aplicável, né? As pessoas estão preocupadas e atentas ao que ela pode aplicar hoje, né? O que ela pode mudar hoje no negócio dela e não esperar amanhã, até porque todo dia é um novo dia, né? É um cenário que muda constantemente, muito rapidamente também. Então, falaram aí na pergunta sobre jornada do cliente, não é? Para quem não está nos ouvindo e nunca ouviu o que é jornada do cliente, funciona o seguinte, pessoal. É assim, a partir do momento que eu entrei na internet, por exemplo, para procurar algum produto qualquer, ou um restaurante, estava falando de restaurante, eu vou no restaurante hoje. Estou com vontade de ir no restaurante faz muito tempo, né? Não deu ainda. Mas eu vou no restaurante. Fala assim, pô, bacana, eu achei fácil. Nos buscadores, depois eu entro no site, vejo o cardápio, aí depois eu quero saber a localização, clico na rota, a rota funciona certinho, tem no meu celular, e no meu celular a rota funciona exatamente, me leva dentro do restaurante, eu chego dentro do restaurante, sou muito bem atendido, a fachada é fantástica, maravilhosa, a recepcionista vai me atender com muita cortesia, vai me direcionar para a mesa, o ambiente é legal, a música é legal, a temperatura é legal, o cardápio é fácil de ler. Isso é a jornada do cliente.
Isso, a jornada do cliente pode ser num supermercado, desde quando você entra no estacionamento, se a vaga é suficiente para você abrir a porta, por exemplo, se o carrinho ela está com a rodinha rodando direitinho, etc. Uma série de coisas, isso é a jornada do cliente. Jornada do cliente é tudo aquilo que o cliente sente ao entrar em contato com a sua marca, não importa onde. As várias sensações, né? Nas várias sensações, que agora pode ser no Telegram, no WhatsApp, na internet, no telefone e por telepatia também, tá? Isso é omnichannel. Aí quando a gente fala assim, a gente está vivendo, pessoal, o mundo das experiências, sempre foi, tá? Aqui agora vai ser muito mais, porque assim, não adianta mais entregar algo bonitinho e belo. O pessoal falava assim, das experiências, trabalhavam muito mais com design, arquitetura, etc. Trabalhava o que o pessoal fala do marketing sensorial, né? O cheiro, temperatura, odor, música e olfato. Tem que continuar fazendo tudo isso. Isso é importante, né? Temperatura 23 graus, odor, olfato, criar uma identidade para a marca, a identidade visual, os uniformes e tudo mais. Só que o que acontece? Agora a gente tem que colocar um elemento a mais. Ele tem que ser um ambiente limpo e seguro. E tem que passar essa impressão. Por isso que trabalhar a comunicação com isso e mostrar que você está realmente preocupado com isso. Além disso, se você trabalha, os consumidores estão cada vez mais conscientes em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade ética, sustentabilidade social, sustentabilidade ecológica. Então, se sua marca não preserva isso, não tem essa preocupação, vide os casos aí. Se determinadas marcas se expuseram de uma forma, alguns empresários até falaram algumas coisas, não vou citar o quê, mas foram extremamente criticados durante esse período de pandemia, as marcas perderam valor. Então, assim... Incrível esse impacto, né? Esse impacto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas estão conectadas e estão cada vez mais conscientes. Então, isso é um mundo de experiências. Até a gente fala assim, eu vendo o quê? Isso os empresários não entendem. Fala assim, eu vendo produto? Não, você vende produto, mas também você vende muito mais serviços, que é tudo aquilo que o cerca. Então, e aí a gente precisa aprender com as grandes marcas que trabalham com essas experiências. Então, assim, entenda que se o processo hoje, ele vai escolher cada vez mais ir para algum lugar, que ele escolha ir para um lugar que seja sustentável, ecológica, ética e social, que seja um ambiente bacana, que passe a sensação de ser seguro e limpo, que seja cortês, tenha toda a empatia das pessoas. E nesse ponto, eu acho que os colaboradores melhoraram muito, tá? Porque o atendimento não estava essas coisas, o atendimento de uma forma em geral. Eu acho que houve um reflexo, uma valorização cada vez mais do seu próprio emprego. Então, assim, isso é uma crítica construtiva que eu faço aos millennials. Os millennials nunca tinham vivido uma crise. Bem-vindo ao mundo real, tá? Essa é a crise. Na realidade, vocês pegaram talvez uma das piores da história, tá? Mas essa crise não vai ser a última, haverão outras. Então se preocupe com isso. Por isso, meus amigos, vocês estão trabalhando aí, quando fala de empregabilidade, gente, é você olhar as relações de trabalho de outra forma, com muito mais responsabilidade. O empresário tem que olhar para o seu negócio e começar a fazer adaptações para isso e começar pelas pessoas. Então, trabalhe com a equipe. Então eu faço o desafio aqui, tá? Porque assim, às vezes é fácil criticar empresário, fácil criticar, mas vai ser empresário no Brasil. Pô, cara, não... É paulada para tudo quanto é lado. E você que está trabalhando aí, fala assim, cara, não vão ser parte do problema, vão ser parte da solução. E muitas vezes o cara está tão nervoso quanto você. Talvez ele não demonstre, mas ele está muito preocupado. Ninguém manda embora porque quer, porque é ruim, porque... Então, assim, vamos tentar achar a solução junto. Tá? A criatividade dessa inovação, que não é invenção, o pessoal confunde, né? Criatividade com invenção. A inovação é achar soluções para fazer cheap, better, faster. Em inglês é mais barato, melhor e mais rápido.
Você, do seu negócio, pode fazer cheap, better, faster? Você pode fazer mais barato, mais rápido e melhor? E a solução muitas vezes não está no dono, não está no empresário, está na quem está trabalhando, são os colaboradores. Entendeu, pessoal? É isso que a gente tem que pensar. Então, primeiro para a gente andar, mundo das experiências. Não sei se ficou claro, mas o pessoal vai falando aí. Então, pense assim, vamos criar experiências. Depois, força do relacionamento. Força do relacionamento, gente. Esse é o mundo do relacionamento. Muitas empresas estão com dificuldade de vender agora. E eu vou falar para todas elas, indústria, varejo e serviços. Se está com dificuldade de vender agora, você vai ter que tentar superar esse momento, tá? E criar relacionamento, como nunca você fez. E pela primeira vez, você realmente vai ter que ouvir o seu cliente e ouvir, perguntar, entender, porque ele também está com problema. Não interessa qual setor ele está. Não tem nenhuma pessoa, tá, que não esteja sofrendo as consequências disso. E isso reserva empatia para perguntar para o cara, fala, meu, como é que eu posso te ajudar? Eu não quero te vender agora, mas eu quero me colocar à disposição para a gente sair junto. Como é que eu posso te ajudar? Olha que bacana isso. O que a gente tem que construir, gente, você que tem negócio, alianças estratégicas com seus fornecedores e com seus clientes. Você tem que criar uma corrente do bem. E esse é o momento de você estabelecer relacionamento. Esse é o momento de você falar a verdade com transparência. Estou com um problema, não aguento pagar, como eu faço? Da mesma forma que então, a jusante e a montante. Você tem que fazer os dois. Por isso é o momento do relacionamento. E entenda o relacionamento com toda a cadeia. Mas eu quero chamar a atenção assim, é o momento de você estabelecer uma aproximação com o seu consumidor e perguntar para ele como que você poderia ajudar. A gente sempre fala que a inovação, ela nasce das grandes perguntas. Quais são as grandes perguntas? As grandes perguntas a gente faz para quem? Para quem usa o nosso produto e nosso serviço. Como eu posso te ajudar? Qual é a principal dor? Quando a gente fala de dor, gente, não é dor física. Como é que eu posso melhorar, fazer melhor aquilo? Como é que eu posso te atender melhor? Esse é um momento único. E ninguém está perguntando, porque está todo mundo preocupado em vender. Tá? Isso. Você tem que preocupar em relacionamento. 3. Vamos para o 3. Qual que é o verdadeiro ativo empresarial, Suzy? Ativo empresarial. O ativo empresarial. Toda vez que eu falo de ativos empresariais, as pessoas falam assim, meu prédio, o dinheiro que tem no banco, as máquinas, equipamentos, etc. Não. O maior ativo empresarial é a sua carteira de clientes. Tá? E isso eu quero chamar muito a atenção. Você que trabalha com serviços, você tem uma carteira de clientes. Você que trabalha com indústria, vendendo para varejo, você tem uma carteira de clientes, que está com seus representantes, seus vendedores. Você que é varejista, também tem uma carteira de clientes. O que acontece muitas vezes, e por incrível que pareça, existe um negócio chamado CRM, que é Customer Relationship Management, gerenciamento do relacionamento com o cliente, e eu não estou falando do software, como você mesmo falou, que não é tecnologia, isso. É o conceito de se estar próximo. Gerenciamento do relacionamento com o cliente é como o português da padaria pegava o lápis aqui, colocava aqui e anotava. Ele conhecia todo mundo, a família, o nome da mãe, filho, pai, primo, sobrinho, sabia toda a história. Claro que com os negócios de hoje você não consegue fazer isso sem uma tecnologia. E por incrível que pareça, Susan, a maioria dos clientes, dos empresários, das empresas, não conhecem quem são os seus melhores clientes. E estão sofrendo aí agora. Então o que eu sugiro para você? Comece a construir efetivamente uma carteira de clientes. Você que já tem uma carteira de clientes, o que eu faria hoje? Princípio de Pareto, 80-20. 20% da sua carteira representa 80% dos seus lucros. Não falei lá que era o relacionamento? Você vai pegar esses 20% desses clientes e vai grudar neles. No sentido, como posso te ajudar, tudo bem, etc. Porque ele é 80% do seu faturamento. Se você estabelecer... vender, né, Kumura? Não. Não é para ir vender, ele não quer comprar nesse momento, né? Ele quer ser ouvido. Se coloca à disposição.
se colocar à disposição para realmente solucionar o problema. A compra será a consequência. É óbvio que ele vai comprar. Porque a partir do momento que voltar, ele vai lembrar de quem? De quem estava junto com ele agora. Então, por isso que você tem que pegar, e selecionar esses 80-20. Aí tem alguns varejistas que não têm os cadastros e tudo mais. Pergunta para o seu vendedor. O seu vendedor sabe. Dos seus vendedores, da mesma forma, 20% dos seus vendedores têm 80% do seu faturamento. Então você pega 20% dos seus vendedores, pega a lista deles, pega os 20% da carteira deles, que você matou grande parte da charada. E trabalha com seus vendedores para estabelecer uma relação de proximidade com essa carteira. Você que é industrial, que vende para varejo, o que você vai ter que fazer? Mesma coisa. Mas o que você vai selecionar? Os clientes que compram mais frequentemente, que compram todo mês. Porque é o que tem a tendência de recomprar com você. Isso é estatístico, isso é por gestão comercial, que eu trabalho com equipes comerciais há muito tempo, tá? Então já estou falando para vocês, se você tiver que escolher, escolhe os de maior valor, mas escolhe os com maior frequência. Os que são de maior frequência, eles são mais fiéis a você. Então estabeleça esse relacionamento agora. Se ele começar a falhar na frequência, por isso você tem que estar próximo deles. E você que trabalha com prestação de serviços, você tem uma carteira na sua agenda, você que é um dentista, você que é fisioterapeuta, você que presta algum tipo de serviço esteticista, você que trabalha com clínicas de estética, trabalhe com pacotes específicos com ele para continuar fazendo algum serviço, porque ele vai precisar. Na quarentena, o pessoal não ficou desesperado para cortar o cabelo? Quantas pessoas raparam a cabeça? Um monte. Exatamente. Então, assim, não tem dinheiro agora. Então, cara, não tem dinheiro agora, pica isso para pagar lá na frente, mas estabelece uma relação agora. Por isso que as relações comerciais hoje, com o seu ativo principal, que é a carteira de clientes, você tem que pensar de forma diferente com ele. Não tem dinheiro, troca, faz permuta, faz alianças estratégicas. Me perguntaram outro dia, eu sou uma escola de natação, como é que eu faço? Fala, cara, junta com o clube de corrida, junta com os caras, da hora que poder voltar tudo, faz uma aliança estratégica com outros caras que têm sinergia com o seu negócio, e cria um produto novo, cria algo novo. E aí não deixa de você vai... presente. Deixa, exatamente. Vamos para o quarto? O quarto, vamos lá. Ofertas de real valor. E aqui a gente vai falar de portfólio de produtos, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para todos, reduza o mix de produtos e marcas disponíveis na sua empresa. Reduza. Por que acontece? No momento de crise, normalmente todo mundo reduz o número de itens colocados no varejo, por exemplo. Então reduz, porque se o problema é fluxo de caixa, é óbvio que quanto você reduz a quantidade de produtos, você tira mais caixa. A tendência, quando a gente pega na curva ABC, colocar os produtos A e B e arranca o C fora. É óbvio que não é linear do jeito que eu estou fazendo assim, quem entende sabe. Mas o que acontece? Reduz o número de marcas, tá? Faça como alguns tipos de operação, de varejo já fazem. Por exemplo, a rede Dia, que é uma rede de supermercados de proximidade, trabalha com 1, 2, 3 marcas só por categoria de produtos. Se você trabalha com uma empresa de qualquer setor, para que ter 20 marcas? Isso é o processo decisório do consumidor, um dia até a gente pode falar sobre isso. Quanto mais marcas disponíveis, mais paralisa, menos ele compra. E pior, não gira tudo. Seleciona, diminui. Se você é industrial, o que vai acontecer? Normalmente você tem que ter 3 tipos de produto. Produto de entrada, o produto intermediário e o produto premium. O produto premium, ele serve para o quê? Para chamar atenção, para catálogo, para conceito de produto. Esse produto, por incrível que pareça, Suzão, vai vender bastante, tá? Porque as classes mais abastadas, eles não deixam de comprar. Se você está focado no produto de valor aqui, o que vai acontecer nesse primeiro momento? Vai haver uma migração para os produtos de entrada, o downgrade que eu falei. Então você tem que adaptar o seu portfólio. E sempre, se você trabalha com varejo, serviços, etc., olha o que eu falei, 3 itens. Um produto de entrada, um produto valor, um produto premium. Coloca essas 3 opções à mesa. Não coloca 10, não coloca 20. Só você acaba 3. atendendo todo tipo de público, né? Dessa forma por exemplo, também. falar, mas eu atendo todo... Você dá opções de compra. Se a pessoa que quer comprar o produto premium não quer comprar aquele,
Isso é até uma técnica de processo decisório de compra ou estratégias de sortimento, que aí a gente precisava de mais tempo para explicar. Mas estou simplificando para você. Por quê? Você vai ter que confiar em mim, tá? Você vai ter que confiar em mim que o 3 é o número mágico, tá? Sempre. Quando você tem 3, vou escolher, por exemplo, um biscoito. Cara, 3. Um de entrada, um no meio e um premium. Ah, eu não tenho. Então tira 2. Você tira 1, desculpe. Tá? Mas o ideal é 3. Não 5, não 10. Por isso que trava. Então reduz isso aí. Então, e outra coisa. Mercado premium, Susan, não caiu, tá? Mercado premium está sendo muito beneficiado porque tem muita gente que tem dinheiro. Você pega o mercado agro com a safra recorde de soja e com o preço da saca como está, e o dólar, inclusive, os produtos premium, eles estão vendendo bastante. Então, esse é um mercado que não sofreu com a crise. Então, se você trabalha com produtos premium, meu amigo, obrigado, você tá no céu, tá? E você tem que fazer o seguinte, mercado de experiências oferta uma quantidade de serviços adicionais, você vai ter que ofertar garantia, você vai ter que ofertar limpeza, você vai ter que ofertar outros tipos de atendimento, cortesia e tudo mais, que você vai ter que agregar nesse processo. E o último, 5, é comodidade e acesso. Você tem que integrar todos os canais, comodidade e acesso. Grave uma coisa, pessoal, a gente está terminando. Né? Sim, tem 2 coisas que fazem com que ele escolha você. Tá? Atrito na relação tem que ser o menor possível e tempo. Se você diminui atrito e se você diminui o tempo, você torna o seu processo muito mais bacana e prazeroso. Por isso que você tem que abrir os canais. Porque hoje ele vai por telefone, vai por WhatsApp, vai por internet e vai fisicamente. Por isso que é um trabalho multicanal. E essas são as 5 grandes questões que você precisa trabalhar, não interessa em qual setor você esteja. Então, olha lá, o mundo das experiências, a força do relacionamento, o verdadeiro ativo empresarial, que é a carteira, ofertas de real valor, que é o nível de sortimento que você vai ter que enxugar, e a comodidade de acesso, que é a lei do menor esforço, que eu sempre chamo assim. Bacana. Eu vou ler mais alguns comentários, e até já que a gente conseguiu passar um pouquinho aí por esses 5 pontos super essenciais que você colocou, e o nosso tempo também, a gente não tem mais tanto tempo, né? Quando o assunto é bom, o tempo corre muito rápido, né? Vou ler primeiro alguns comentários e vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas, tá? Do pessoal que está acompanhando. Primeiramente, live excelente, parabéns a Sil e professor Kumura. As mudanças realmente serão impactantes. Tem também, cada vez mais importante saber direcionar o cliente em todas essas questões que você pontuou muito bem. Parabéns, Kumura, muita gente parabenizando. Complementando uma informação que você colocou, ser empresário no Brasil é um imenso desafio, realmente o pós-venda é fundamental. Outro comentário bem interessante, menos egossistema e mais ecossistema. Boa. Legal, né? Acho que tem que ter algo a mais, outra pessoa comentando, e essa estratégia de dar opções de compra também é muito bacana. Agora, passando um pouquinho por algumas perguntas. Você acha que shows, teatros, haverá queda muito drástica de público? Uma pessoa perguntando, e só lembrando que a gente vai ter também, em breve, uma live para falar um pouquinho sobre como é que fica esse cenário para o mercado de eventos, né? Só complementando para o pessoal ficar atento. Mas você acha, Kumura, que shows e teatros vai ter uma queda muito drástica de público? A gente tentar responder meio rapidinho para conseguir atender. Olha, rapidinho. Eu acho que assim, no primeiro momento sim, por conta das restrições, mas no segundo momento vai ampliar as opções, porque eu posso. Você se acostumou a fazer lives, então muito provavelmente a gente pode vender links exclusivos para assistir uma peça de teatro ou um show, por exemplo, presencialmente e online, por que não? Então, por que não criar essa opção? Eventos corporativos, por que não fazer presencial e online? A gente pode mesclar. As pessoas estão cada vez mais acostumadas. E entenda o seguinte, tá, pessoal? Porque daqui a pouco a gente vai ter aqueles óculos de realidade que já existem, né? Realidade virtual ou mesmo de realidade aumentada. A Microsoft, inclusive, tem alguns sistemas muito bacanas e outros tantos fazem assim.
Você vê, a visita em museus ampliou um monte, gente. Se você vê o que está acontecendo nos museus. Então, na realidade, a gente vai ter uma integração dos dois mundos, tá? Você vê que bacana. O Daniel Nissola, lá, meu companheiro de kart, olha lá meu capacete lá atrás, Daniel. Meu companheiro de kart, que nós corremos juntos Endurance. Até um abraço aí para a Americar também. O pessoal colocou meu mega som no carro e gosto muito de automobilismo. E a gente vê hoje as corridas virtuais. Tem corrida de Fórmula 1 virtual com realidade aumentada. Então, com realidade virtual, desculpe, com o próprio videogame, parece que você está assistindo a Fórmula 1 de verdade. Então, muito legal. Vai se perder essa questão do físico digital, vai ser o digital. Isso aí. Tem uma próxima pergunta, então. Será que os shoppings vão acabar? Vai valer a pena pagar o custo operacional tão alto dos shoppings? Shopping não vai acabar, assim como não vai acabar nos Estados Unidos, né? São diferentes realidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega a Nordstrom, fechou um monte de loja agora, mas já estava sofrendo, né? Você pega algumas operações de varejo nos Estados Unidos, a Macy's, se eu não estou enganado, eu preciso validar isso, mas hoje tem uma notícia, parece que entrou em concordata, mas eu quero validar isso, eu não tenho certeza, porque eu só ouvi de passagem, então eu não gosto de falar sem eu ler, eu só ouvi. Você vê a diminuição no número de lojas em shoppings nos Estados Unidos, só que as lojas de shopping nos Estados Unidos não é o mesmo tipo de shopping que a gente vê no Brasil, né? A gente vê, o shopping é entretenimento, é curtição, é passear com a família, uma série de coisas. Isso não vai acabar. Se a gente está falando do mundo das experiências, não vai acabar. Então, assim, o que a gente tem que entender é que as relações vão mudar. Então, assim, a loja de rua tem que se reinventar também, a loja de shopping vai ter que se reinventar, Então, assim, vai ser uma reinvenção, não vai acabar. Não acaba, nada acaba, tá? Loja física não acaba, não vai acabar por causa disso, vai ter tudo junto. Legal. Outra pergunta é os serviços de apoio aos empresários menos conhecedores de tecnologia. Qual a sua opinião sobre isso? Como é que ficariam esses serviços de apoio? Olha, o serviço de apoio a gente tem. Bom, primeiro, a CIL é um grande serviço de apoio, tá? Inclusive, até a gente vai fazer um trabalho na própria CIL para atrair todos os associados e mostrar o papel que a CIL fez durante toda essa crise, apoiando os empresários e defendendo os interesses dos empresários. Por isso é sempre bom estar junto, né? Porque para participar de um grupo, é sempre bom participar de um grupo e ter vários cérebros pensando, então eu convido a ter quem não é associado se associar. E não é só isso, né? A gente tem outros serviços de apoio a empresas, como o Senai, por exemplo. Você tem vários serviços relacionados à inovação. Aqui em Londrina, especificamente, tem o Instituto Senai de Inovação. Você é próprio Sebrae, que tem uma iniciativa. O Sebrae é fantástico, gente. Os caras ajudam muito e a gente tem todo um ecossistema voltado à inovação e pouca gente sabe. Londrina é uma das referências nacionais de inovação. Então, assim, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre isso. Então, assim, é difícil muitas vezes a gente parar a nossa rotina e falar assim, onde eu posso beber dessa água? Então, assim, eu convido a vocês a participarem da CIL e com certeza vocês vão começar a entender toda a revolução que está sendo feita em todas as áreas, em vários setores empresariais, tá? Mais alguns comentários bem interessantes. Realidade mista é uma tendência do futuro. O século XIX não é uma continuidade do século XX, mas um rompimento. É verdade, né? O século XXI, então, a gente nem se fala, né? A Universal Filmes lançou filmes por streaming, também mais um comentário. Sim. Hoje. Manter os cinemas abertos, né, a nível mundial, isso mostra as tendências de mudanças radicais e num curtíssimo prazo, né? O que você falou, muita coisa já existia, mas só agora se viu a real necessidade de virar a chave de vez, né? Tem uma coisa que não mudou, sabe? Uma coisa que não mudou, mas eu requeria mais tempo para explicar. O cérebro humano não mudou na forma de pensar, na forma de decidir. Você tem mais opções somente. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas, na construção de modelos de negócio, na construção de estratégias, se você entender a natureza humana e como o cérebro humano pensa, você vai perceber que só mudaram os instrumentos, mudaram a tecnologia e tal, mas a essência é a mesma. Tá? Até é um livro que eu estou escrevendo, Susan, chama O Código dos Mercados. Esse Código dos Mercados, a gente
eu conto essa história aí de como é o cérebro humano, como ele pensa, como ele escolhe determinados produtos e marcas, qual é o fator relevante para isso, e o principal, né? Como é que a gente faz tudo isso que eu estou falando aqui, essa modelagem, que é Sim, uma modelagem. Sempre faça uma associação seguinte, pessoal, você que tem empresa, você montou a sua empresa como se fosse um joguinho de Lego, sabe aquelas pecinhas coloridas? Agora você vai ter que pegar seu jogo de sim. Lego, desmonta ele inteiro e constrói outra. Igual criança fazendo. E aí você vai ofertar para o seu consumidor e ele tem que gostar mais do que antes. Basicamente é isso. Eu explico isso no livro. É, exatamente. Uma última pergunta, eu acho, para a gente fechar, que o nosso tempo está curtíssimo. Perguntando sobre o mercado, a gente falou rapidamente, né, sobre eventos aí, o mercado de casamentos e eventos, qual a sua opinião? Só lembrando mais uma vez, quinta-feira a gente tem uma live bem legal também para falar sobre como fica o mercado de eventos, soluções, algumas indicações bem bacanas, não vai dar para perder também. Mas, Komura, qual que é a sua opinião? Como é que fica o mercado de casamentos e eventos em geral? A pessoa está casando online, inclusive em Arapongas casaram online, saiu até na mídia, não é? Então, o que acontece? A gente vai ter um momento de transição, como eu falei já, né? E o que pode acontecer também, da mesma forma. Acho que haverá uma sinergia, uma integração entre online e offline. Convidados de fora e tudo mais, restrições de viagem. O que eu falo é o seguinte, não é que por causa disso você vai deixar de fazer. Você vai mudar o jeito de fazer. Então, você vai ter que usar a criatividade. É óbvio que os mercados de evento, por exemplo, fazer mais eventos ao ar livre, mais eventos em espaços mais abertos, o jeito de fazer talvez mude. Por isso que eu lembro que a Sim, inovação eu falei, o que você faz, como você faz, para quem você faz. Talvez a resposta aí seja no como. Aí a gente precisa parar e exatamente. pensar. Exatamente. Komura, nosso tempo está esgotando, infelizmente, a conversa está muito boa. É sinal de que a gente precisa voltar mais vezes para ir tratando, né, dos cenários que vão se modificando rapidamente. Quero agradecer desde já. E vale lembrar só que essa live ela fica ainda disponível 24 horas aí no Instagram da Sil. Para quem perdeu um pedaço, entrou na metade, pode voltar e resgatar os assuntos. Komura, fica o nosso agradecimento mais uma vez pela sua participação. Obrigado a todos que mandaram, meus amigos mandaram aí mensagem. Estou com vontade doida para voltar a andar de kart, você não tem noção como é que eu estou desesperado, eu estou tremendo. Mas uma frase, tá? Para você, para todos aqui. Tudo aquilo que você pensa saber, ele impede de aprender. E isso é muito verdade hoje. Tudo aquilo que você pensa saber, ele impede de aprender. Então a gente vai ter que desaprender para aprender tudo de novo. E entenda uma coisa, uma mensagem positiva. Eu sempre olho para o lado positivo. Vai dar certo. A crise vai acabar. Só que já começou uma nova corrida. Muita gente vai ficar para trás. Essa saída, você vai sair arrancado. Crie um novo modelo agora, não espera para depois. Aí você vai perceber como você vai ganhar market share, como você vai ganhar reputação e como sua marca vai aparecer. Não entre em desespero. Tenha uma reflexão, tá? Faça sempre o seguinte, saia da garrafa, porque quem está dentro, fora da garrafa enxerga melhor o rótulo. Sai da garrafa que é a sua empresa. Tá bom? Bacana. Abraço, Komura, gente. obrigada. Um abraço. Boa noite. Abraço, gente. Um abraço. Obrigado.